Fala aí, Dev, beleza? Prazer, se você não me conhece, eu sou o Matheus. Aqui nesse canal a gente vai falar bastante sobre back-end, sobre o conceito de cloud. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como criar uma API em Java utilizando Spring Boot. Vai ser um vídeo bem simplório, um básico ali, bem rasteiro assim, sobre como você cria uma API, como é que você formula a camada de services, repositórios, de modelo, ali os controllers e tudo mais, beleza? Deixa eu fechar essa aba aqui. Primeiramente, para a gente iniciar um projeto Spring, a gente tem aqui fica mais fácil, né, iniciar o projeto Spring assim. A gente tem aqui o Spring Initializer. Ele basicamente cria as configurações aqui, né? A gente consegue setar nele as configurações do nosso programa. E ele gera um arquivo pra gente, um .zip, pra gente descompactar e começar a utilizar na nossa ideia, beleza? Aqui, deixa eu ver uma coisa no meu segundo monitor. Beleza, vamos lá. Aqui a gente vai ter o pacote, né? Como a gente tá no Brasil, normalmente a gente usa br.com.example, né? Eu vou usar API, vou colocar API aqui. O artifact eu vou colocar produto. O que a gente vai fazer aqui nessa API? Vou explicar bem brevemente para vocês como é que vai funcionar. Eu tenho um TXT aqui, beleza? Vou remover isso aqui por enquanto. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma entidade, vai ser um cadastro de produto, o que a gente vai fazer aqui. A gente vai ter uma entidade de produto, e essa entidade vai representar uma classe, e essa classe vai ter, como é que eu posso dizer? Atributos dentro dela, né? Que vão representar ali os atributos de um produto segundo o nosso contexto aqui, que a gente vai fazer uma API de cadastro de produto. Mas só um cadastro de produto? Sim, mas ao longo do tempo a gente vai incrementando coisas aqui nesse serviço. Por exemplo, vídeos para frente a gente pode colocar autenticação, a gente pode colocar... bastante coisa, a gente tem inúmeras possibilidades. Isso aqui é só para dar um exemplo de como que faz isso, beleza? Vamos lá, Spring, eu vou colocar projeto YouTube cadastro de produto, escrevi errado, é cadastro de produto, beleza. Aqui ele vai perguntar qual jar eu quero, se eu quero colocar um jar ou um Maven, beleza? E aí jar ou Maven, o jar ou war, né, que são as extensões dos pacotes gerados pelo compiler, né? Beleza. Aqui a gente colocou br.com.api. Normalmente isso aqui é o domínio da sua empresa. Então, por exemplo, lá no Santander, onde a gente trabalha, eu trabalho, né? br.com.santander. Aqui, né? Seria Santander. No Itaú, como eles trabalham também com Spring, deve ser Itaú e assim por diante. Aqui a gente vai usar a API porque é um exemplo, né? Artifact é o nome do artefato, né? Se você quiser fazer um artefato disso aqui, o nome dele vai ser produto e tal. E o nome é o nome mesmo que você vai dar para ele. Aqui a gente vai adicionar algumas dependências. Primeiramente, o Lomblock. Eu vou explicar para vocês depois o que é o Lomblock. Ele é um facilitador ali pra gente. Faz que o nosso código em si fique bem enxuto. Eu vou adicionar o Spring Web. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tava. Spring Web. Cadê aqui que eu vou pegar mais? Cadê? Security não vou usar. Aqui, vou usar o Spring Data.jpa. E eu acho que é isso. E eu vou usar aqui também o H2 Database. O que é o H2 Database? O H2 Database é o database que a gente vai usar, que ele vem por debaixo dos panos ali com Spring. Ele não é um database físico ali, tipo como se fosse um Postgres ou coisa do tipo. A gente consegue gerar um arquivo como se fosse um banco de dados, mas ele não é um banco de dados em si específico como Postgres, MySQL, etc. Ele é um banco relacional que vai servir e atender muito bem o que a gente precisa aqui. Conforme a gente for progredindo, a gente adiciona um banco de dados como MySQL, Postgres, Oracle, enfim, o que a gente achar necessário. Você tem como ver o preview, né, de como vai ficar ali o seu classe de configuração. Aqui não vai ficar do jeito que eu quero porque eu errei. Eu tenho que colocar o Maven. O Maven é o nosso gerenciador de dependências, né? Ele que gera, ele configura, ele faz o download de dependência, ele que gere essas dependências, né? Dependências são esses
pacotes que eu estou baixando aqui, que são bibliotecas externas que vão facilitar nosso desenvolvimento, né? Bom, então aqui ó, você vai ver aqui, já vai ter main, tal, pasta de testes, produto, tananana, beleza? A gente vai clicar em download, produto.zip. Eu vou pegar esse produto aqui, .zip, deixa eu pegar produto.zip, vou dar um extrair tudo, ele vai extrair a pasta, aqui, beleza, produto, vou copiar esse produto aqui, vou lá na minha pasta onde eu quero adicionar, né, projetos, YouTube, API Java, vídeo, vou jogar aqui dentro e vou abrir esse projeto aqui no .xml. Ah, Matheus, qual a ideia que você está usando? Estou usando o IntelliJ, a versão community mesmo. Eu acho muito boa, não vejo necessidade de tipo, usar um Eclipse, eu acho muito paia, mas eu gosto de usar essa daqui. Beleza? Mas é questão de preferência, você pode usar outra IDE também. Ok, vamos lá. Primeiro, vamos configurar aqui a classe de inicialização, né? Eu vou esperar ele resolver as dependências, tudo bonitinho, para eu configurar aqui a classe de configuração para startar a aplicação. Você vem aqui, né? Vamos lá. Estou usando o Eclipse, ó. Estou usando o IntelliJ 2023. Você vem aqui com Hint File, Edit Configurations, Add New Configuration. Você pode, aqui você configura, mano, o que você quiser. Se você quiser rodar com uma função Lambda, aplicação, Dockerfile, uma imagem Docker, tanto faz, você consegue fazer o que você quiser. Se você quiser rodar com Maven, eu vou usar esse padrão aqui, né, que é o Application. Vou trocar o nome dele para App só. Eu vou rastrear aqui minha classe produto. E, bom, acredito que é isso. Vou aplicar, tal. Se eu apertar Play, vocês vão ver, ó, se habilita as anotações do Lombok. Vocês vão ver que ele vai subir meu projeto aqui, ele vai abrir o terminal e tudo mais. Vamos lá, esperar um pouquinho. Configurando, aí abriu o terminal, tá começando a compilar, tudo bonitinho. JPA viu que não tem nada, tal. Iniciou, 7 segundos, a aplicação subiu, beleza. Primeiro passo que a gente vai fazer aqui, só para deixar o ambiente pré-setado, assim, pra gente conseguir codificar sem ter que se preocupar com configurações externas. Eu vou pegar a configuração que eu já tinha feito aqui. Resources. A gente vai criar dentro da pasta, essa daqui, src main resources. Aqui você pode, assim, preferência minha, eu sempre gosto de apagar esse static template, que eu não vou utilizar. Se eu tiver que utilizar uma hora, eu configuro. Aqui a gente vai usar, eu prefiro, Matheus, um arquivo chamado application.yaml. Matheus, por que você vai configurar no application.yaml? Porque eu acho mais prático. Eu já estou acostumado com ele, fica mais prático. Aqui você pode configurar também no application.properties. Eu vou te mostrar as duas possibilidades, beleza? Vamos lá. Primeiro, você vai adicionar... Deixa eu copiar aqui. Vou te explicar aqui cada anotaçãozinha dessa. O que ele está falando aqui? Spring é a chave mãe, né? E vai ter suas chaves filhas. Então o Spring vai receber uma anotação do H2, que é o database. Que dentro do database tem outra variável chamada console. E aí ele vai perguntar: qual é o path desse console, que é essa variável? Aí tu vai passar o h2.console, que você pode colocar o nome que você quiser. Mas padrãozinho a gente deixa esse daqui. Você quer habilitar o console? Sim, quero habilitar o console. Essa anotação aqui do H2, do Spring, é o data source, que é a configuração ali que você vai fazer para a base de dados, beleza? Aqui, como a gente está usando o H2, a gente vai passar JDBC, né? Que é a interface ali, e também o pacote, a library que a gente usa ali para fazer a interseção da nossa aplicação com a comunicação do banco de dados. Hoje em dia isso está muito facilitado, então a gente não tem muita dificuldade de ter que fazer tudo na mão. Hoje, com aquela biblioteca que a gente baixou do JPA, a gente já tem um pacotamento ali muito grande que não facilita muito a vida. Antigamente, quando a gente usava só o JDBC e o Hibernate, né, ficava muito difícil de fazer, era muito, não complexo, mas ficava muito verboso, né? Também daí que surgiu a fama do Java de ser muito verboso, porque ele trazia uma complexidade enorme. Você tinha que escrever muito código para fazer tipo coisas pequenas, certo? Aqui a gente vai passar o username, SA normalmente padrão,
E o password eu nunca coloco, porque como isso aqui é um banco de desenvolvimento de teste, né? Então a gente não precisa. E a gente vai falar o driver class dele aqui. Qual que é o driver do H2 que eu vou usar, sabe? O driver que ele vai apontar do banco de dados. Então a gente coloca aqui org H2 driving. No JPA ele vai perguntar, JPA, Spring.jpa Database Platform. Qual que é o dialeto que eu vou comunicar com o meu banco de dados, né? Que o Hibernate vai fazer essa interseção no meu banco de dados. Ele vai falar, ó, a linguagem que eu quero falar do banco de dados que eu quero comunicar é o H2. Porque se fosse do Postgres, às vezes o Postgres tem comandos diferentes, o MySQL tem comandos diferentes, e é por isso que você comunica o dialeto que você quer se comunicar com a sua aplicação. Beleza? Deixa eu pegar aqui agora o do Properties. Vou mostrar para vocês. O do Properties é a mesma coisa, só que configurado de maneira diferente, beleza? Aqui você passa por pontos os parâmetros que você quer passar. Por exemplo, aqui eu faço um Spring, uma chave só, e eu coloco a chave filha dataSource. Aqui eu dou Spring.dataSource.url. Aí se eu quiser adicionar de novo outra coisa aqui do dataSource, que seria o username ou password, eu colocar Spring.dataSource. Eu acredito que você repete bastante coisa aqui sem necessidade. Então você pode depois, se quiser configurar com Properties, configura desta maneira. Beleza? Eu não vou usar o Properties. Aqui, tá configurando mesmo, beleza. Aqui a gente já configurou o H2 Database. Então a gente já consegue acessar nosso banco de dados e eu vou te mostrar como. Vamos dar play na nossa aplicação. Vai iniciar aqui. Eu estou rodando com Java 20 Coreto, né? Que é uma versão do Java ali da VM ali da AWS, beleza? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. A gente vai dar um localhost. Se você parar para prestar atenção aqui, a aplicação comunica com você. Ela vai te falar aqui, ó, o Tomcat startou na porta 8080 com o path vazio. O que significa isso? Se eu dar um localhost 8080, era para ele me responder, ó. Localhost 8080. Vamos lá. Ó, viu? Me respondeu, beleza. Ele vai falar, ó, inicializou um dispatch de servlet, o server foi inicializado e foi completado. Se eu colocar aqui agora 8080/H2 console, opa, o que aconteceu? Faltando alguma coisa? Deixa eu ver. Aí, ó. Vamos encarar um erro aqui. Nós juntos. Deu 404. Beleza, vamos procurar o erro aqui. This application. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Será que deu pau? Rerun. Deixa eu ver se vai dar. Se deu pau aqui em alguma coisa. Vamos. Às vezes ele buga também, que ele tá configurando aqui algumas coisas, né? Beleza. Tá. Bytecode. Beleza. Vamos ver. H2 console. Ele deu o mesmo erro. Que engraçado. Será que se eu fechar aqui e rodar esse daqui, ele vai comunicar? Vamos conferir. Vamos dar um return aqui. Às vezes sim, às vezes não. Isso é uma dúvida. Beleza. Vai subir. Subiu. Localhost 8080. Aí, ó. É algum erro de configuração que eu tô passando aqui, que eu não achei, que eu não entendi muito bem qual que foi, mas tem algum erro que eu tô passando aqui. Vamos usar o Properties por enquanto, então. Aqui eu vou ter que trocar algumas coisas, né? Ó, para você acessar seu banco de dados, normalmente ele não vai vir com essa URL aqui, ó, JDBC H2 main test. Que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nesse JDBC URL e trocar, certo? E aí você vai colocar sua senha. O meu password eu não tenho nada, conectei, ó. Beleza? Aqui se eu tivesse tabelas, né? Aqui como eu tenho o SA, que é o usuário do JDBC do H2, ele entendeu, beleza, tudo certo. Agora a gente vai começar a parte de código. E eu vou explicar uma coisa para vocês agora. Aqui a gente vai criar a pasta de modelo. Para que vai servir o modelo? Vai servir para a gente transferir anotações do mundo real para orientação a objetos dentro do nosso código. O que são orientação a objetos? É uma forma da gente trazer
coisas do mundo externo, né, do que a gente vive, e transformar em código. Imagina que a gente tem esse iPhone aqui, beleza? E a gente quer modelar esse iPhone em formato de código ali, descrever esse iPhone para que o código entenda ali, ele tem um formato iPhone ou alguma coisa do tipo, para inserir e virar programa. Como é que a gente vai fazer isso? A gente descreve um iPhone como uma entidade. E uma entidade nada mais é uma classe que tem atributos sobre aquele produto. Então aqui no produto, o produto é uma entidade. Vamos fingir que isso aqui é um produto. O produto é uma entidade que representa uma classe, e dentro dessa classe a gente tem uns atributos, né, ou props, como vocês quiserem falar, desse produto, que é o nome, descrição e preço, beleza? Então, a orientação a objetos serve para isso, para você pegar coisas do mundo externo e transformar em objetos no mundo de código, para você ter um código ali que representa algo, um modelo externo da vida, beleza? Vamos mostrar isso que no código vai ficar muito mais prático para vocês, beleza? Vamos lá. A gente vai vir aqui na pasta main, Java, aí vai ter o br.com .api, produto, a gente vai vir aqui criar new package. A gente vai criar uma model. Uma model é um modelo que representa, igual eu falei, um modelo do mundo externo no mundo de orientação a objetos ali no código, beleza? Vamos lá. Produto, deixa eu pegar aqui já o modelinho que eu tinha feito, né? Que eu já codei esse projeto para vocês e agora eu só estou explicando. A gente vai criar uma classe chamada produto aqui. Produto. Beleza? Criamos a classe chamada produto e aqui a gente vai fazer algumas, como é que eu posso dizer? A gente vai fazer algumas configurações nessa classe para que essa classe possa virar no banco de dados uma tabela. Como assim? Quando a gente quer salvar um dado, quando a gente fala de API ou coisa do tipo, normalmente o que a gente faz? A gente recebe uma entrada de dados e essa entrada de dados tem que ser persistida em algum lugar. Antigamente, como é que a gente fazia? A gente escrevia as queries na mão, criava o banco de dados e depois conectava a nossa aplicação fazendo ali uma ponte entre tabela e modelo, né, que seria o modelo, o produto físico em código, mapeado, a gente fazia um mapeamento para a tabela do banco de dados. Então, resumidamente, se a nossa tabela tinha um nome, descrição e preço, o nosso produto no nosso código também tinha que ter nome, descrição, preço, ID e etc. Teria que ser um depar ali. E agora a gente já tem um facilitador que a gente consegue fazer com que, a partir da nossa model, do nosso produto ali, da nossa entidade, o JPA, que é a ferramenta de acesso a dados do Java, ela consegue mapear tudo isso pra gente, baseado em algumas situações que eu já vou explicar para vocês, e consegue fazer com que isso vire um script SQL que é executado automaticamente ali por debaixo dos panos, beleza? Aqui, para ele entender que o produto é uma entidade, a gente tem uma annotation chamada entity, que ela vem do pacote jakarta.persistence entity. Isso significa que eu estou apontando para o Spring, que é uma anotação, né? Eu estou falando Spring ou JPA. Isso aqui é uma entidade. Ela vai representar algo no meu banco de dados, beleza? A gente vai ter outra anotação aqui também. A gente vai ter o arroba... Opa! Deixa eu ver se eu aqui certinho. A gente vai ter o arroba data. O que é o arroba data, Matheus? Eu vou explicar para vocês logo mais. Vou colocar aqui, ó. Explicar o annotation, beleza. Vou explicar depois para vocês, que vocês vão entender melhor, né, conforme eu for passando esse conhecimento para vocês. Ok. Aqui a gente, como eu falei para vocês, uma entidade, ela tem vários atributos. Então eu posso falar que esse iPhone aqui, vamos supor, entidade iPhone, ele tem uma capa marrom, ele tem 2 câmeras, ele é um iPhone 13 e ele custou, sei lá, R$7.000. Beleza? Então, eu descrevi ele, eu falei o nome dele e dei o preço dele. Então, a gente vai transformar essas características em código. Então, eu vou colocar aqui uma variável, uma propriedade desse produto. Então, eu vou colocar private. Por que private? Porque eu quero que essa propriedade seja somente acessada dentro dessa entidade produto. Private string, que vai ser o nome, né? Beleza? Aqui eu vou dar um private string
descrição. E aqui eu vou dar um private, big decimal, preco. Matheus, tais palavras têm acento. Nomes na programação a gente não costuma utilizar acentuação, nome de variáveis, propriedades, etc. Na maioria das vezes a gente não utiliza. A gente só utiliza ali no front-end as acentuações por causa do visual e que tem que ter uma dinâmica de leitura e é essencial, né, você ter um português bom e claro ali, né? Beleza. Com isso aqui, a gente tem umas propriedades da nossa tabela, da nossa entidade, que vai ser configurada para o banco de dados. Mas todo banco de dados, a maioria pelo menos, tem um index. O que é um index? É a forma de você identificar um registro no banco de dados. Você tem que ter uma chave para identificar isso, entendeu? Então a gente vai colocar aqui private long ID. O que isso aqui vai representar? O nosso ID no banco de dados, beleza? E aqui em cima, a gente vai colocar pro JPA, saber que isso aqui é o ID, a gente vai colocar o arroba ID, que é uma anotação @ID. Quando o JPA ler, ele vai falar, eu sei que esse long aqui é o ID da nossa aplicação. E aí você vai falar, tá, Matheus, como é que a gente vai gerar esse ID se eu tenho que passar para o banco de dados? A gente vai deixar com que o banco de dados se responsabilize por isso. Ele que vai gerar o ID lá na hora, beleza? Então a gente, para gerar isso automaticamente, a gente vai usar uma annotation chamada generated_value e vai passar dentro dela esse parâmetro aqui, strategy generation type sequence. Aqui a gente tem vários outros, sequence, auto, identity, UID, table e etc. Aqui a gente usa a sequência porque a cada registro que eu gerar, ele vai incrementar um valor. Então assim, cadastrei um produto, ID 1, cadastrei outro, 2. Normalmente, se fosse ali numa aplicação de mundo real, que não for... Depende também dos quesitos que a gente vai fazer e do que a gente vai estar persistindo. Mas se fosse cadastrar um produto no mundo real, eu colocaria aqui o UID, que é um ID não sequencial, que gera um hash. Mas aqui a gente vai usar o sequence porque não tem necessidade. Beleza? Configuramos as propriedades. Agora, a gente precisa fazer os métodos construtores desse produto. Então, por padrão, o JPA ele exige que a gente tenha um construtor vazio. Que construtor vazio, né? Produto aqui. Produto, ponto... A gente não precisa passar mais nada. A gente tem um construtor vazio. Quando eu chamo esse produto, eu posso passar ele vazio. Só posso instanciar ele se eu quiser. E aqui a gente também vai fazer um construtor... cadê? Aqui a gente vai fazer um construtor também passando os parâmetros que a gente quer, que é o constructor, e a gente vai passar os 3 parâmetros. Aí se eu perguntar, Matheus, por que a gente está passando só 3 parâmetros aqui, nome, descrição e preço, se a gente também tem o parâmetro ID? Igual eu falei para vocês, o banco de dados ali, o JPA, informa ali pro H2 que isso aqui é um ID e quem vai ficar responsável por gerar esse ID no banco de dados vai ser o H2. Então a cada registro que eu adicionar lá, quem vai ser responsável por adicionar isso vai ser o H2, beleza? Isso é o que a anotação implementa, certo? Aqui vai ter outro ponto. Eu vou apagar essa anotação aqui, só por brincadeira, essa anotação data. Vocês viram que essa corzinha sumiu? O que significa? Isso aqui significa que a gente não tem os métodos setters ou get e getters implementados. O que seriam esses métodos getter e setters? Vou criar aqui com vocês. Você aperta o botão direito, generated getters and setters. A gente vai criar dos 3 aqui, que são as propriedades que a gente se encarrega. E beleza. O que significa esse get nome, set nome e etc. Na linguagem Java, a gente não tem os getters e setters aqui de maneira mais facilitada. Por exemplo, no C#, a gente tem o get e o set, assim, get e set. Isso aqui já daria contas, seria responsável por criar esses métodos aqui. Mas aqui a gente não tem, beleza? Infelizmente não temos essa facilidade. E aqui o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar métodos para retorno dessas propriedades.
ou a gente atribuir a essas propriedades valores. Então, por exemplo, quando eu crio um objeto, eu tenho que atribuir a ele um valor, certo? Ou quando eu quero chamar um objeto do banco de dados, eu quero pegar o valor dele. Então, o getNome, ele retorna um nome, que é a variável, ali a instância que representa um atributo daquele produto para a gente, e o set, ele pega esse nome aqui, né, e adiciona, atribui a ele um valor, beleza? Aí um cara muito esperto viu que isso aqui ficava muito verboso, né? A gente ia ter que criar todos esses métodos na mão, e ele decidiu criar o Lombok. O Lombok é um facilitador. Por exemplo, aqui a gente tem a anotação setter. Aqui. Essa anotação representa aqueles métodos set. E aqui a gente também tem aquele método getter do Lombok, que já cria todos aqueles códigos ali para baixo, que eu tinha te mostrar, por debaixo dos panos. Então ele facilita muito tudo isso. Mas, como facilitador, e ali a gente quer unir tudo isso, o @data inclui esses dois métodos getter e setter, entre outros métodos também ali, que do equals, boolean, hashcode, etc. Então facilita muito o nosso desenvolvimento, sabe? Otimiza muito o nosso código, que a gente poderia ter escrevido aqui, tipo, a 60 linhas, aqui a gente escreveu com 30. Beleza? Ok, vamos lá. A gente já criou a model. Agora, a gente precisa criar a nossa comunicação com o banco de dados, que seria a nossa parte de repository, né? Aqui acho que eu tenho um exemplo, né? O repository representa um repositório que implementa a interface do banco de dados. Ali a gente faz a comunicação. O JPA por si só, ele já tem as suas implementações pré-feitas. Então a gente consegue estender, né, atribuir, como se fosse assim, eu me atribuo das características do iPhone. Então, digamos que o Matheus também agora é um celular, é um Samsung, e eu me atribuo das características do iPhone. Então eu tenho uma boa câmera, eu me comunico bem com o Instagram, eu peguei os atributos do iPhone para mim, eu sendo um Samsung. É meio inviável, mas aqui a gente consegue fazer, beleza? Então a gente vai criar a parte de comunicação aqui com o banco de dados, que é o repositório. A gente vai vir aqui, criar um package novo, que vai se chamar repository, ok? Criou o package novo. A gente vai vir aqui e criar a interface de comunicação. Por quê? Porque a gente vai implementar outra interface também. Então a gente vai vir produto, repository e dá ok. Beleza? Aqui a gente vai dar um annotation para o Spring Boot entender que isso aqui é um repositório de banco de dados. Esses annotations representam também facilitam a injeção de dependências, porque o Spring funciona como uma piscina. Então, ele tem uma piscina de dependências ali, seus códigos, etc. E a gente tem que anotar qual classe ou qual interface a gente quer usar como dependência para ele identificar ali, porque isso é autogerenciável. Então, a gente chama isso de pool de beans. Então, quando eu anoto uma classe ou alguma coisa do tipo ali com essas anotações, não todas têm anotações específicas para cada coisa, eu digo que isso aqui é um bin do Spring e ele vai gerenciar todo o estado e ciclo de vida desse componente. Beleza? Aqui não é uma classe, é uma interface, tá? Eu escrevi errado, mas vocês me perdoam. Ok. Aqui, o que a gente vai fazer? É muito fácil, vocês vão ver, meu Deus, que baba. A gente vai dar um extends e vai importar o CRUD repositor. O que o CRUD repositor espera? Aqui ele fala, né? CRUD repositor é uma interface que estende a classe de repositório do Spring Framework Data. O CRUD repositor, ele é um monte de facilitações, né? Um monte de códigos pré-feitos ali que implementa algumas coisas pra gente. Então, assim, o método de salvar, o método de buscar, de listar, de deletar, de alterar, o CRUD repositor já traz isso tudo pra gente, beleza? Então a gente vai passar aqui o que ele pede. Vou mostrar de novo para vocês. Ele pede um T, que é a classe, e o ID. O que a gente vai passar aqui? A gente está criando uma interface de produto, certo? Então, qual que é a classe que a gente quer passar? É a classe produto. Produto. Beleza? E qual que é o ID do produto? Aí a gente vai colocar um long.
beleza? Ele já entendeu aqui e é basicamente isso aqui que o Spring, o produto repositório espera, sabe? A implementação e você vai passar os parâmetros que ele espera, que é o T da classe e tal, e o ID. Isso aqui eles são feitos como generics, né? Que são anotações específicas que não correspondem a nenhum tipo de classe que você vai implementar. É uma classe genérica, o que você passar ele vai tomar como atributo. Ok. Vamos lá agora para a parte legal da coisa. A gente já tem a model. Aqui a gente já tem a model, que vai representar um modelo de banco de dados. E eu vou até mostrar uma coisa para você. Não é por conta disso, mas a partir da model eu já tenho uma tabela no banco de dados e eu vou mostrar para vocês. Agora, nesse exato momento. Vamos lá. Ele vai iniciar a aplicação. Spring 3.1.3. Vai apontar ali. Falou que o Hierarchy já apontou o pool. Já fiz o H2. Startou a aplicação. Eu vou vir aqui apagar essa URL aqui. URL. H2 console. Vou dar um connect. E aí você vai ver aqui que eu já tenho a tabela produto dentro do meu H2 database. Vou dar um run, você vê que não tem registro nenhum, ele já informa o preço, o ID, a descrição e o nome. Aqui você vai ver o preço que é um numérico, de 32 das casas e 2 decimais, o inteiro que é um big int, tananã, já tem todos os atributos pré-configurados aqui, porque o JPA já fez isso pra gente. Beleza? Agora a gente vai pra parte legal, que é a parte, tá? A gente já tem o modelo, já tem o repositório que faz a comunicação ali por debaixo dos panos, com o banco de dados. Agora, a gente tem uma abstração que a gente vai criar chamada service. Para que serve uma service? Seria muito ruim você apontar para o seu controller, que a gente ainda vai criar, a sua injeção do banco de dados diretamente. Por quê? Existe uma série de vulnerabilidades, você teria que fazer uma série de validações e não ficaria um código com responsabilidades únicas. Certo? E como é uma interface, a gente cria métodos ali que vai implementar essa interface. Então a gente vai criar um service, beleza? Aqui a gente vai vir criar package e a gente vai criar aqui service. Beleza, criamos um service. Aí a gente vai criar dentro desse service, como é um produto, a gente vai criar um produto service. E dentro desse produto service, a gente vai ter duas pastas, a de interface e a de implementação. Vamos criar aqui interfaces, e a gente vai ter uma também aqui de, fiquem ligeiros aqui que isso aqui é dar uma pegadinha. ImpL, implementação. O que são as interfaces de serviço e o que é a implementação de serviço? Eu vou mostrar para vocês agora o que é a interface de um service. A gente vai vir aqui, botão direito, new class, aí a gente vai selecionar interface e vai colocar produto interface. Não, é isso? Não, produto service, me perdoa. Produto service. Dentro desse produto service, a gente vai criar ali implementações abstratas ou contratos do que a gente vai implementar. Vamos supor assim que, cara, eu alterei meu banco de dados. Alterei meu banco de dados. Só que a minha implementação ela vai bugar. Como é que eu sei que ela vai bugar? Porque eu tenho um contrato. E essa interface, ela representa esse contrato ali. Então a gente vai criar quais métodos eu tenho que ter nessa implementação para ela funcionar. Então, quando eu criar uma classe de implementação e estender esse contrato, vai ser obrigatório que eu cumpra esse contrato. E eu vou mostrar para vocês agora o que a gente vai fazer. Ok, vamos jogar esse código aqui. A gente vai criar produto, lista aqui, beleza. Vou explicar uma coisa para vocês. É uma classe de interface. Porque eu estou passando produto, salvar produto, tananã. Isso aqui significa que eu tenho que criar lá na minha classe de implementação uma classe que retorna um produto que, eu dei o nome salvar produto porque essa classe de
Essa interface ela vai representar a minha comunicação com o banco de dados que eu quero fazer diretamente na minha camada de serviço. Eu não vou injetar meu banco de dados diretamente no controller para receber e fazer a tratativa de dados e etc. Então eu vou ter a classe de salvar, de listar, de fazer update e deletar, ok? Então beleza, criamos uma interface, vamos fazer a implementação. Deixa eu pegar aqui de novo mais uma vez. Implementação do produto. Aí aqui a gente vai vir, dar um new, agora vai ser uma classe, a gente vai criar um produto service. Ok, um produto service. Dentro do produto, como eu falei sobre a piscina de bins do Spring, né, que é as dependências que ele mesmo gerencia, aqui a gente tem uma anotação chamada service. E aí ele vai pegar essa anotação e vai falar, essa classe aqui é uma classe de serviço, lida com ela de maneira X que você acha certo, porque ela é classe de serviço. Cada classe e anotação tem uma implementação diferente também. Beleza? E aí aqui a gente vai implementar, ele vai falar, implementa o contrato do iProduto Service. Aí vocês vão ver que vai ficar vermelho. Por quê? Ó, a classe Product Service é declarada com abstrata, ou implementa um método abstrato que vem de, tipo, o método abstrato salva produto que vem de iProduct Service. Aí se você clicar em implementar métodos, ele vai listar todos os métodos daquela interface. Então esse contrato ele já está diferente aqui. O que a gente vai ter que fazer? Você viu que ele já criou todos os itens aqui, né, da classe, e aí você vai falar, putz, se ele faz uma comunicação com o banco de dados e eu tenho essa camada de repositório aqui, que é uma interface que implementa algo, putz, o que eu vou ter que fazer para ele ler essa classe de banco de dados? E aí a gente vai injetar essa classe que tem essa anotação de repository dentro do nosso serviço. Injetar como? Como uma dependência. Então, quando você inicializar essa classe, você depende de tal serviço. E para isso, a gente depende dessa anotação chamada auto-wired, que vai falar, ó, private, iProduto repository, vai representar um produto repository. Beleza, você pega a minha camada de repositório, que comunica com o banco de dados, cria uma instância privada dela para mim utilizar somente dentro dessa classe, e aí você me retorna ela. Beleza? Aí o Spring vai falar, beleza, cara, eu vou pegar aqui na minha piscina de bins uma instância disso aqui e vou te dar quando você inicializar essa classe. Ok? Eu vou copiar, cara, para ficar até mais fácil e não ficar demorado o vídeo, todos os métodos aqui vocês podem copiar também depois. Vou passar o repositório ali para vocês. Beleza. O que eu fiz aqui? Eu fui lá. Vou mostrar para vocês que fica fácil aqui, né? Eu fui lá no produto repositório. Você tá vendo que eu tô pegando essa instância aqui, ó, produto repository. Aí eu dei um ponto. Aí ele vai me dar vários métodos pré-feitos por ele, ó. Exist by ID, find all by ID, save all, delete all, entre vários métodos que aquela classe lá que a gente estende do CRUD repository vai chamar. E aqui eu vou dar um save. Esse método save, ele pede alguma coisa. Ele fala, ó, cara, eu estendo, esse método é abstrato e eu estendo de uma classe que você passar. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que passar o produto que eu estou recebendo aqui, que é a entidade que ele vai lidar. Aí ele vai pegar e vai salvar esse produto ali, né? Esse método aqui. A gente tem uma lista de produto. Você vê, vou colocar aqui, listar produto. Aqui, ó, você vê. Como a gente tem um contrato, se eu altero qualquer nome, já quebra a nossa implementação. Então, para eu alterar, eu vou ter que colocar aqui, ó, listar produto, mesmo que eu tenha errado. Aí eu volto para a classe e você vê que ele pode reclamar. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou indo no repositório e buscando todos os produtos. Matheus, por que você tem uma chaves aqui, sei lá, eu sempre esqueço o nome disso aqui. Mas por que você tem esse bloco de código anotado aqui? Tá estranho. O que acontece? Essa implementação do repository, ele me retorna um iterable. Aqui, se você ver, ó, public abstract iterable. Aí você passa uma classe que ele está esperando e ele vai te retornar todos os produtos.
Só que eu, Matheus, estou esperando uma lista aqui. O que a gente faz? A gente faz o casting de objetos. Então, eu vou falar aqui para o Spring que eu vou esperar nesse retorno uma lista de produto. E ele vai fazer a conversão desse objeto iterador para minha lista. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E aqui embaixo a mesma coisa, né? Que é o método de update de produto. O que eu vou fazer para dar um update no produto? Eu vou instanciar um produto novo e vou falar para o Spring, para a classe aqui de update. Vai lá no meu repositório e busca esse ID aqui e pegue ele para mim. E aí o que ele vai fazer? Ele vai lá no banco de dados, vai buscar o ID que você passou aqui, né? E vai buscar esse produto no banco de dados para você. E aqui você vai passar um produto, né, que vai ser as propriedades que você vai estar alterando, fechou? Aqui também é a mesma coisa, quando a gente tem um método ou coisa do tipo, a gente sempre passa dentro dele os parâmetros que a gente quer receber. Então, para mim salvar um produto, eu tenho que ter um produto, então eu recebo esse produto. Aqui eu não preciso passar nada, porque como eu estou fazendo uma listagem ou pegando algo, eu não preciso. No update também é um pouco diferente. Eu tenho que informar o produto ID que eu quero alterar, qual é o ID do produto que eu quero alterar e as propriedades que eu quero passar. Fechou? E aqui a gente faz umas validações só para ver se não está bugado, se ele não está vindo nulo ou qualquer coisa do tipo, para a gente alterar. Ó, se o objeto não for nulo, que ele está passando produto.nome, e a string não for igual, ignore o case de produto.getNome, aí a gente pega prod, seta o nome, troca o nome dessa instância, e faz assim com todos os outros, faz a validação, tudo bonitinho, e depois no final a gente pega o repositor.save e salva de novo esse produto aqui, porque ele já vai identificar no banco de dados, pô, eu sei qual produto é esse daqui, então eu vou atualizar eles com o valor desse produto novo aqui que a gente está passando. E aí a gente vem aqui para o último método, que é o método de deletar, né? Então você vai passar um ID e vai dar um repositor, né? Você fala, vai no banco de dados e deleta pelo ID tal, que é o que eu estou esperando aqui. Aqui é produto ID, né? Tô vacilando. Produto ID. Aqui eu vacilei, cara. Beleza. Vai lá, pega o produto ID. Deixa eu ver aqui, acho que aqui tem que trocar também. Produto ID. Ok, pega lá, vai no produto ID que eu te passei e deleta esse cara. Beleza, mano. Agora a gente já tem 70% da nossa aplicação, da nossa API em Spring criada. O que falta agora? A gente expor essa comunicação que a gente está fazendo. A comunicação que o model está fazendo com o repository e o repository está fazendo com o service. E como a gente faz isso? Através de controladores. Controladores nada mais do que implementam um padrão que a gente vai usar, que é o REST. E esse padrão a gente tem vários métodos ali dentro dele, como o get para você pegar algo, buscar algo, o put para você alterar algo ali, tipo você alterar algum registro, alguma coisa, o post para você salvar algum registro e o delete, que é para você deletar algum pedido. A gente tem outros métodos também, mas a gente não está usando por enquanto, beleza? Então, para a gente implementar esse controller, a gente vai vir aqui no package do produto, vai vir com o botão direito, new package, e a gente vai digitar controller, com 2 L's, beleza? Controller. Ok. Dentro desse controller, a gente vai falar qual o controller que a gente quer criar. A gente quer criar um produto controller, que vai lidar com as requisições ali do nosso modelo de produto. Para ele identificar que isso aqui é um controller e que ele implementa o produto ali e tal, e que, eu preciso falar que ele é um REST controller, porque ele vai lidar com os padrões REST, qual que vai ser o path que eu vou ter que acessar para bater nesse controller, ali no nosso post, uma coisa do tipo, a gente vai usar essas duas anotações aqui, que é o REST Controller e o Request Mapping. O REST Controller informa ali para a classe, né, que ela é um controller REST, então ela vai ter provavelmente ali métodos HTTP e o Request Mapping vai falar, tá, eu vou acessar a aplicação, mas em qual mapeamento, gerenciamento ali de rota esse produto vai estar. Então ele vai falar,
Tá, a partir do localhost, qual é o path que eu vou ter que acessar para bater nesse controller? E aí eu coloquei, quando você fazer uma requisição request, quando a requisição for uma request, mapeia para produtos. Então vai ser basicamente assim, localhost, 8080, aí você vai passar barra produtos. Então, todas as requisições que vierem em barra produtos, ele vai saber que é para esse controller aqui. Show? Vamos lá. Matheus, você falou que a camada de repository ela se comunica com o service e o service se comunica com o controller. Como eu vou fazer o meu serviço comunicar com o controller? Da mesma maneira que a gente fez o seu repositório se comunicar com o serviço, através de uma anotação chamada authorID, que vai informar para o Spring que você precisa ali de um bin, de uma instância, de uma classe, como dependência da sua outra classe. Então a gente vai fazer produto service. Aí a gente vai dar produto service. Ok. Vamos lá. Eu vou copiar aqui de novo para ficar mais fácil e vou explicando para vocês, porque senão eu vou ter que fazer tudo de novo. Aqui a gente vai ter os métodos HTTP que vão realizar operações dentro do nosso controller. Bom, vamos lá. A gente vai ter aqui o post mapping. O que ele está informando? Vocês estão vendo que tem um request mapping e o post mapping. O request fala: gerencie todas as requisições de produtos para essa classe, que é o que está informando. E aqui ele fala dos métodos. Então, todo post que vier nessa controller, que está apontado em localhost 8080 produtos, vem para esse método aqui. E aí a gente vai pegar esse método e vai fazer o quê? Pegar a dependência do nosso serviço. Deixa eu jogar o nosso serviço aqui pro lado. Ele vai falar aqui, tá, iniciei a classe produto controller. E aí por debaixo dos panos ele vai falar, ó, a classe produto controller, ela precisa de uma instância, ela depende desse produto service. Então, por debaixo dos panos, igual eu falei, o authorID vai fazer isso. Ele vai falar, tá, instanciei a classe produto, agora eu preciso pegar uma instância da classe service, porque ela depende dessa classe, beleza? Aí eu vou dar um produto.service e vou dar um salvar produto aqui, ó. Por quê? Eu vou dar um salvar produto? Porque aqui, ó, na minha interface, eu já tenho a implementação desse método. E como ele implementa aqui o iProdutoService, ele fala, putz, eu tenho que pegar algum desses métodos. Então, se você vir aqui, ó, e dar um ponto, eu só vou ter aqui os métodos que eu fiz no contrato, ó, deletar produto por ID, listar produto, update produto e salvar produto. Então, vou salvar o produto aqui, e aí o que ele faz? Ele entra dentro da classe produto service e encaminha essa requisição para o salvar produto encaminha essa requisição para o repositório e o repositório, por debaixo dos panos, salva isso no banco de dados, comita essa transação no banco de dados. O get, a mesma coisa. Ele vai falar, tá, quando você enviar uma requisição de get, o que você vai fazer? Você vai lá no produto service, no nosso serviço que disponibiliza métodos para realizar certas interações com o banco de dados, e vai me retornar o método listar produto, que retorna o quê? Uma lista de produto. Por isso que eu estou colocando list produto. Fechou? No put, mesma coisa. O que você vai fazer? Dar um update no produto. Só que aqui tem uma coisa diferente. Put mapping. O que eu estou passando aqui no put mapping? Eu tenho opções de passar parâmetros dentro desses mappings aqui. E aí que eu estou falando. Lá no localhost 8080 barra produtos, no barra, isso aqui é para a gente interpolar, adicionar um valor aqui. A gente pode adicionar um valor como uma variável, né? E ele vai entender que essa variável é uma path variable, que é uma variável de path. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Eu vou falar, ó, lá no meu produto, no localhost 8080 produtos barra ID, esse ID eu vou passar ainda, eu quero encaminhar para esse put mapping, que o ID aqui vai ser 1, 2 ou 3, enfim, qualquer ID que você quiser. E aí ele vai falar, ó, é uma variável de path, então eu vou passar essa variável no barra aqui na minha URI, na minha URL.
E aqui ele vai falar, no body da minha requisição, vou até explicar isso para vocês. Tem a request body, que é dentro do corpo da minha requisição, eu vou passar o produto que eu quero, né, que você cadastre. E aqui é a mesma coisa. Dentro do corpo da minha requisição, eu vou passar o produto que você quer alterar, que eu tenho que alterar. E dentro da minha variável de path, eu vou passar um ID. Você vê aqui, ó. Opa. Você viu aqui, ó, ID, beleza? E o ID é um long de produto ID. Aí, o que eu vou fazer? Vou lá no meu serviço, vou dar um update no produto, vou ter que passar o produto e o ID dele. E se você ver o método aqui, tem o quê? O long e o produto. Que ele vai fazer validação, vai buscar e alterar os dados. Mesmíssima coisa aqui no método delete. Ele vai passar o path, vai fazer tudo isso e vai retornar para você que foi deletado com sucesso. Ok? Vamos lá inicializar nossa aplicação para ver se vai dar certo. Ok? Inicia. Por enquanto eu vou abrir o Postman aqui. E aí a gente vai tratando isso. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu já estava realizando testes antes. Beleza, ele iniciou a nossa aplicação. Aparentemente não travou, não deu pau nenhum. Aqui a gente vai fazer uma requisição get. Vou mostrar, vamos colocar lado a lado aqui. Aqui. Fechar a classe de produto. A gente vai fazer uma requisição post, na verdade, para a gente insertar produtos no nosso serviço. Post mapping, o que ele precisa? Dentro da requisição body, aí eu vou vir aqui no meu Postman body. Eu vou enviar um produto. Esse produto, por padrão, REST se comunica através de JSON. Você, no seu Postman ou no seu Insomnia, whatever, você vai vir em raw, JSON, você vai passar o objeto que você quer, você vai selecionar JSON e você vai falar, tá, eu tenho, dentro do meu produto, eu tenho o nome, a descrição e o preço. Vou colocar R$13.000, um iPhone 14 Pro Max. Beleza? Vou dar um send. Deixa eu rodar aqui para baixo. Send. Ó, ele me deu um HTTP 200, ok, falou que a requisição foi realizada com sucesso e me retornou um produto. Ó, o ID dele, como eu falei que era incrementável, vocês viram? Ele adicionou ID 1, iPhone, que é o nome, e a descrição é iPhone 14 Pro Max e o preço dele é R$13.000. Se você vir aqui no get agora, que é esse método de baixo aqui, que lista os produtos, você vai vir get, você vê que aqui não tem path variable, né? Então você só passa localhost 8080 produtos, ok? E aí você vem, não precisa nem passar body porque ele não pede, ó, não tem parâmetro. Então vou dar um send. Aí, ó, opa, 200, ok, ele me retornou um array, porque como é uma lista, né? Ele me tornou um array com vários produtos, que no caso só tem um. Vou adicionar mais um aqui só para vocês verem. iPhone, eu vou adicionar um Samsung agora. Nem sei como é que se escreve Samsung. Vou colocar S22 Ultra. O Samsung vai custar 10.000. 10.000, beleza? Adicionei. Ele vai me retornar aqui, ele cadastrou um Samsung S22 Ultra por R$10.000. E aí aqui eu venho de novo no meu método de listagem e dou um list. Aí vai ID Samsung, o iPhone com ID 1, o Samsung com o ID 2. Qual que é o próximo método? A gente vai para o método put. A gente já tem um método put. Aqui, igual eu falei para vocês, ele pede uma path variable, que é uma variável de path. Isso aqui é um path, certo? Então, ele vai vir aqui em localhost 8080 /produtos / a variável que eu quero passar. Então, baseado na nossa lista, eu vou alterar o iPhone aqui, beleza? Então, eu vou vir aqui. Quero alterar o produto 1, que é o iPhone. Vou vir no body, porque ele pede também uma request body. E aí eu vou passar os atributos do iPhone e vou alterar o que eu quero. Então assim, aqui o iPhone está custando 13.000, mas aconteceu alguma coisa e agora ele custa R$15.000. Beleza? Então vou passar o ID desse produto, o nome e a descrição. Agora é o 14 Max Pro Max Plus Zika. O nome dele, que ficou muito bom esse iPhone. Eu vou dar um send. O que ele vai me retornar? O produto de ID 1 iPhone virou o iPhone 14 Pro Max Plus Zika. Deixa eu vir aqui de novo, vou dar um send
e vocês vão ver que o ID 1 do iPhone Pro Max 14 Plus Ica, custa agora 15 mil reais. Putz, cara, a minha loja não vende mais Samsung, preciso deletar um produto. Vou deletar o ID 2 agora. Vamos lá, vou passar o ID 2 e vocês vão ver o show. Produto deletado com sucesso, vamos conferir de novo. Deletamos o produto. Aí você fala, Matheus, como é que eu sei que isso está sendo gravado no banco de dados? Como é que eu sei que isso aqui está realmente funcional? Vou te mostrar agora e você vai entender. Connect, você está vendo que eu tenho uma tabela aqui. Eu clico em cima dela, ele monta uma query. Select, asterisco, from, produto. Vou rodar. Ó, iPhone 14 Pro Max Plus Ica, iPhone. Vou adicionar mais um registro, post. Vou adicionar o Samsung de novo. Send, gravou o Samsung, deu 200. Eu vou rodar de novo essa query. Aí você vai ver que já tem aqui o ID 3, custando 10 mil reais. S22 Ultra Samsung. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham explicado bem. É o primeiro vídeo aqui do canal que eu tenho feito, que eu vou fazer, né? Ali é uma série. Eu espero aprimorar isso aqui, passar bastante conhecimento para vocês do que eu venho aprendendo, do que eu venho feito. Se inscreve no canal se você gostou e assistiu até aqui. Dá um like aí, dá uma moral pra gente, que eu espero que eu consiga postar bastante conteúdo para vocês, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu espero que vocês tenham pelo menos aprendido algo. Beleza? Tamo junto. Obrigado aí. Valeu, falou, tchau, tchau.